Barão, vou conversar agora com o deputado da oposição, deputado Marcelo Freixo, que é do pessoal do Rio de Janeiro, que vai nos explicar um pouco do papel da oposição nesse momento, porque a gente vai conversar com deputados governistas, da oposição também, do Centrão, além do próprio Nix Lorenzoni mais tarde aqui na programação, mas é importante a gente entender qual o papel da oposição nesse momento, a partir da primeira votação no primeiro turno. Deputado, bom dia para o senhor, já boa tarde, né? Qual o papel da oposição nesse momento? Bom, boa tarde a todos. Eu acho que agora o que faltam ali são 8 destaques. O mais importante é a gente tentar fazer com que esses destaques possam ser aprovados e reduzam o impacto dessa reforma, principalmente sobre os mais pobres. Então, por exemplo, tem um destaque importante da bancada do PDT, que muda o cálculo da transição dos professores. Os professores estão muito atingidos por essa medida da reforma da Previdência. A gente quer que esse cálculo da transição possa fazer com que os professores possam ser beneficiados. É bom lembrar que o professor é muito explorado, tem jornada tripla, o cálculo seja de uma idade menor. Tem emendas importantes ainda sobre a questão das viúvas, sobre a questão da mudança de cálculo, porque pela reforma da Previdência as viúvas podem receber menos que o salário mínimo. Então o papel da oposição nesse momento vai ser brigar para que esses destaques possam reduzir danos do texto da reforma da Previdência, que atinge principalmente os mais pobres. Deputado, ontem o presidente Rodrigo Maia já dizia que queria aprovar, ou pelo menos encaminhar a votação do segundo turno ainda na noite dessa sexta-feira. Hoje, tanto Maia quanto a própria base governista já admitem que isso só pode ocorrer na volta do recesso. Qual é o palpite do senhor para isso? Eu acho muito difícil que a bancada do governo garanta quórum. Nós estamos aqui. Eu saí daqui ontem, era 2 horas da manhã, cheguei aqui às 9. Então a oposição está aqui para votar, para garantir a aprovação dos destaques que nos interessam para reduzir o impacto sobre a população mais pobre. Quem tem que dar quórum é a base do governo, que está sonolenta, e acho difícil que essa base do governo consiga esse quórum. Acho que hoje, se a base do governo conseguir aprovar esse primeiro turno, votando os destaques, já é um lucro para eles. Acho muito difícil que vá para a comissão e que se inaugure o segundo turno. A tendência é que isso fique para agosto, porque a base do governo não está conseguindo essa mobilização. Não sei se a dificuldade é nas negociações de cargos, de verbas, porque me parece que essa velha política foi importante para que eles aprovassem a reforma da Previdência. Não foi por convicção, foi por cargos, e é uma prática que lamentavelmente ainda existe aqui dentro. Só para explicar o trâmite rapidamente, depois de analisar as emendas e destaques aqui, o texto segue para a comissão especial. Lá uma reunião que deve demorar umas 3 horas, mais ou menos, para que depois ele volte para a votação em segundo turno. Por isso que isso não deve ocorrer hoje, na opinião do deputado Marcelo Freixo. Freixo, para encerrar, o placar foi de 379 no primeiro turno. Além do que o governo estava achando que ia ter ali em 330 e 375. Depois, descobrimos que alguns deputados do PDT e do PSB, partidos que fecharam questão contra a reforma da Previdência, votaram a favor. Por que, na opinião sua, isso aconteceu? Olha, nós tivemos 131 votos, era mais ou menos a margem que a gente estava esperando, 130, 140 votos da oposição. Agora, foram 3,5 bilhões liberados só no Ministério da Saúde para verbas para a base aliada para os seus municípios. Foram 40 milhões de reais de emendas para quem votasse favorável à reforma da Previdência. O ministro da Saúde deu uma entrevista dizendo que os valores que ele estava liberando era para garantir os votos da Previdência. Quem disse foi o próprio ministro da Saúde. Então a reforma da Previdência ela foi comprada da pior maneira possível. Eu sempre fui favorável a uma reforma da Previdência, mas não essa que pune os mais pobres. A ideia de quebra de algumas bancadas, alguns deputados do PDT e do PSB, isso acontece. A gente sabe que isso é muito difícil manter os 100%. A gente lamenta, a gente acha um equívoco e a gente espera que eles tenham errado por convicção da reforma e não porque de alguma maneira foram beneficiados por algum tipo de compra ou de manipulação dessas verbas. Bom, agradeço ao deputado Marcelo Freixo. Agora eu vou liberá-lo, já que tem votação aqui no plenário da Câmara já, de alguns destaques. E, Barão, eu volto para o estúdio e volto já com outras informações. Eu estou à disposição assim que você quiser.